Olá, olá, nono ano. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre pontuação. Sou o professor Wesley Fernandes dos Santos, professor do Instituto Marechal Malé. Bom, nós estamos estudando os casos especiais de pontuação, certo? Então vamos lá, está aqui. Na verdade, os casos especiais de vírgula. Nós vimos a vírgula, o uso da vírgula nas orações subordinadas, tanto as substantivas quanto as adjetivas e as adverbiais, né, na última aula, e começamos a estudar os casos especiais de vírgula até o número 4 que nós estudamos, né? Beleza, vamos lá, do 5 em diante. Deve-se empregar vírgula ao final de uma declaração. Como assim? Olha, muitas pessoas começam a escrever e é como se estivessem falando e não parassem de falar e começam muitas vezes a explicar um assunto e não para de explicar um assunto, ele pega e começa a explicar outro assunto e vai e continua e muitas vezes muda um assunto e pega e faz uso de uma outra argumentação e não para e muitas vezes vai e continua falando, assim como eu fiz agora. Só que isso você percebe na escrita também. Observem aqui o exemplo. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. A educação visa o preparo do ser humano para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Pois é, não está legal isso aqui, não é? Vamos lá. É o seguinte. Vou colocar aqui exemplo. Bom, a explicação aqui está dizendo, no caso, que deveria haver vírgula, aliás, ponto no lugar da vírgula, né, depois de colaboração da sociedade. Por quê? Porque você pode não colocar o ponto, mas a necessidade dele, né, de haver o ponto ali, vai continuar a existir. Por quê? Porque chega um momento que você entende que uma declaração teve seu fim, um período teve seu fim. Você tem de fechar períodos. Em um parágrafo de 5 linhas, 6 linhas, 8 linhas, você não pode fazer um período somente. Porque é como se você estivesse falando e começando a falar e nunca parando de falar, e aí vai. Né? Ou seja, tinha de ter um ponto bem aqui. Ó. Observem. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, conforme o artigo 205 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade. Ponto. A educação visa o preparo do ser humano para exercer a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Entenderam? Então, cuidado com isso. Leiam seus períodos. Vejam em que parte você tem de inserir um ponto. Porque inserindo uma vírgula, há uma continuidade para a frase. Inserindo uma vírgula, há uma relação sintática entre os termos envolvidos no período. Dá para observar que aqui você já começou com outro sujeito, vindo com uma outra declaração referente a este sujeito. Professor, mas muitas vezes nós usamos sujeitos diferentes em orações que se ligam em um mesmo período. Sim, mas aqui começou uma nova declaração. É diferente quando duas orações que tratam do mesmo assunto especificamente falando, então uma é a continuidade da outra. Aqui é diferente. Aqui você fecha a ideia e já inicia uma outra ideia, certo? É por isso que as orações, tanto as coordenadas quanto as subordinadas, elas se relacionam no sentido. Por mais que as coordenadas sejam independentes semanticamente, mas uma modifica o sentido da outra. É por isso que você muitas vezes não vai fechar com um ponto. Apesar de que muitas vezes um período e um parágrafo modificam o sentido de um, no caso, antecedente. Tá? Beleza, vamos dar continuidade. 6. Muito importante esse 6 aqui. Locuções ou expressões adverbiais longas, assim consideradas as expressões com 3 palavras ou mais, tá? Se forem deslocadas para o início da frase, então você vai ter de usar vírgula, obrigatória. Com 3 palavras ou mais, a vírgula é obrigatória. Se estiverem intercaladas no meio da frase, né? Ou seja, no meio da oração, então você vai usar 2 vírgulas. Se estiver no final,
vírgula facultativa. Exemplo, a Constituição, aí temos 3 palavras aqui, ó, indicando tempo, é uma circunstância. No ano passado, recebeu muitas emendas. Agora, não sei se isso é progresso ou retrocesso para o país. É característica de todos os governos, não é? Beleza. Agora, se estiver, no caso, no início, aí você vai fazer o seguinte. Vamos lá. Esse no ano passado eu vou colocar bem no início aqui. Vai ter de fazer as adaptações, lógico, né? No ano passado, a Constituição recebeu muitas emendas. No início você coloca somente uma vírgula. E no final você vai colocar uma vírgula, mas facultativa, certo? Essa vírgula que você pode inserir ou não. Então eu posso até abrir um outro exemplo aqui, observe. Pronto, sem vírgula. Certo? Beleza, então vamos para 7. Expressão intercalada em locução verbal. Locução verbal é a formação, né, de, então, 2 verbos que têm um sentido de um. Você pode substituir por um, ou 3, ou 4, né? Beleza. Se houver uma expressão no meio dos 2 verbos, independente da extensão, porque nós vimos que o adjunto adverbial de 3 palavras ou mais é que recebe acento caso deslocados. Acento não, desculpem. A vírgula, né? Beleza. Então, já qualquer expressão que esteja em, no caso, locução verbal, ou seja, no meio, intercalada, significa isso. Você vai colocar vírgula e 2 ainda. Por quê? Olha só, os senadores estavam, quase sempre, aqui é, no caso, locução. Aliás, desculpem, a expressão. A locução é estavam exigindo. Olha o verbo principal no gerúndio. Uma locução verbal é a formação de 2 verbos com sentido de um, em que o verbo principal está em uma das formas nominais, ou no infinitivo, ou no gerúndio, ou no particípio. Beleza, então, os senadores estavam exigindo a mudança da redação da Constituição Federal do Brasil a respeito da inviolabilidade dos sigilos. Então, nós temos aqui este quase sempre entre as duas, no caso, entre os 2 verbos da locução. Então, nós temos obrigatoriamente de colocar as vírgulas, certo? Vamos para 8. Usam-se vírgulas para isolar orações intercaladas. O que são orações intercaladas? São orações que basicamente pedem uma licença, tá? Para explicar algo. É como se você estivesse produzindo uma frase e aí você pedisse licença. Olha, eu vou explicar, licença, olha só, vou explicar isso aqui. Por exemplo, os deputados, que todos saibam disso, possuem o que se chama imunidade parlamentar, o que resulta em situações retrógradas, tem um acentinho aqui, né? Para o país e entra em conflito com a idoneidade moral, que é uma exigência comportamental. Beleza? Então, nós temos aqui que todos saibam disso. É o que estou dizendo. Eu estou fazendo uma frase, mas em um cunho formal, em terceira pessoa. Aí você parece que até percebe a voz da pessoa que está produzindo a frase. Os deputados, se você falasse somente assim, ó, os deputados possuem o que se chama de imunidade parlamentar. Agora, não, olha só, os deputados, que todos saibam disso, possuem o que se chama imunidade parlamentar, certo? Então, isto é uma oração intercalada. Uma oração que você quebra a sequência da oração para trazer uma explicação. Então, elas devem estar intercaladas, elas não fazem parte da sequência frásica, oracional, na verdade. Sujeito, verbo e complemento. Sujeito, os deputados possuem o verbo, o que, o objeto, o que se chama de imunidade parlamentar. Beleza.
9. Nas referências a leis e suas partes constitutivas, artigo, inciso, parágrafo, não sei se vocês conhecem isso, tá? Mas as leis são separadas em pequenas partes, né? E, logicamente, em outras situações, em partes maiores. Então, se a ordem for crescente, não use vírgula. Não é para usar. Ah, se eu quiser usar, não é para usar. Beleza. Aqui, inciso segundo, que é o menor, é como se fosse o versículo na Bíblia, tá? Do artigo, o artigo aí seria como se fosse o capítulo, tá? Do artigo 29 da Constituição Federal. A Constituição Federal seria como se fosse a própria Bíblia em si, tá? Aqui faltaria ainda o livro, né? Beleza. Mas na Constituição tem o que nós chamamos de seção, certo? Então, no inciso 2º do artigo 29 da seção 3ª da Constituição Federal do Brasil, na ordem crescente, não coloca vírgula. Se for, então, apresentada a ordem decrescente, aí você vai usar vírgula. Observe. Artigo 29 não é o menor, é o inciso. Vírgula, então, porque aqui agora vem o inciso, que é menor. E ainda vem aqui, ó, da Constituição Federal, que é o próprio livro das leis do Brasil, o mais importante. É obrigatório o emprego da vírgula. Beleza? 10. Pode-se empregar vírgula antes de etc., mas não é recomendado. Você vai colocar ali, né, no caso, frase. Eu gosto de arroz, feijão, macarrão, etc. Eu gosto de comer tudo quanto é tipo de comida. Beleza. Eu gosto de arroz, feijão, macarrão, etc. Eu posso colocar uma vírgula aqui ou não. Agora, o que eu não posso fazer é isso, colocar um E. Porque o etc. já, no caso, diz e entre outras coisas. Tá? Entre outras coisas. Não é necessário o uso deste E. Também, em muitas provas que ocorrem hoje, não são apontados erros, né, caso, né, sejam usados aí tanto a conjunção quanto a vírgula. Tá bom? Beleza, mas o correto é não usar nem vírgula e nem conjunção. 12. Não se usa vírgula antes do adjunto adverbial de curta extensão em sua posição canônica. Como assim? No final, sujeito, verbo, adjunto adverbial. Ou sujeito, verbo, complemento, adjunto adverbial. Se for um adjunto adverbial de curta extensão, você não vai usar a vírgula. O Enem ocorreu ontem. Você não vai colocar aqui, o Enem ocorreu, vírgula, ontem. Não, não faça isso, tá? Ontem, advérbio de curta extensão no final da frase. Isso que significa posição canônica, certo? Porque vem a ordem, sujeito, verbo, complemento. Quem fala, o que fala, tá? Na verdade, a ação e o resultado da ação. Quem fez, o que, então, foi essa ação e o que foi feito, essa ação. Beleza, então vamos lá, continuando. 11. Tá, vamos lá. Ó. Se for deslocado, o uso da vírgula se torna facultativo. Só para falar isso aqui. Ontem o Enem ocorreu. Agora, tudo bem se você usar a vírgula, mas é facultativa também. Não é obrigatório. Tanto que você pode dizer que ontem o Enem ocorreu sem vírgula, sem nada. Tá? Beleza. Não se usa vírgula para isolar adjunto adverbial de longa extensão quando ele estiver em sua posição canônica, ou seja, no final da oração. Mas o uso da vírgula é obrigatório se houver ambiguidade. Na verdade, não se usa, mas na verdade é facultativo, tá? Não é obrigatório. Não é obrigatório o uso da vírgula para isolar adjunto adverbial de longa extensão quando ele estiver em sua posição canônica, ou seja, no final da oração. Mas o uso da vírgula é obrigatório se houver ambiguidade. Duplo sentido, gente. Dom Casmurro foi escrito no ano de 1990. Olha só, no ano de 1900, na verdade. Estou doido aqui, né? Tá 90 mesmo aqui. Então vamos lá. Dom Casmurro foi escrito no ano de 1900. No ano de 1900, olha só, adjunto adverbial é uma locução, tá? De longa extensão, sem ambiguidade. Ou seja, ele foi escrito em 1900. Ponto final. Deve-se ler a Constituição Federal do Brasil para o seu desenvolvimento.
para o seu desenvolvimento, adjunto adverbial ou uma locução, então, adverbial, de longa extensão. Agora, observe este exemplo aqui. Vai ter ambiguidade. Eu vou ter que usar aqui sem a vírgula. Vamos lá, então. Exemplo. Beleza. Então, deixe-me aqui tirar a vírgula. Deve-se ler a CFB, né? CBF não. A CFB, a Constituição Federal do Brasil, para o seu desenvolvimento. Então, deve-se ler a Constituição Federal do Brasil para o desenvolvimento da Constituição Federal ou da própria pessoa que está lendo. Ambiguidade, duplo sentido, né? Pode ser os dois. Por quê? Porque muitas vezes, quando nós lemos, nós analisamos, nós poderemos talvez achar algum tipo de inconsistência nas leis. Porque muitas vezes uma lei pode gerar conflito com outra. Então, ao ler bastante a Constituição, os juízes, né, os deputados, os senadores, aqueles que são responsáveis pela produção e revisão das leis, isso significa que eles podem melhorá-las. Ou você pode ler a lei para o seu próprio desenvolvimento, porque todo cidadão tinha de ler toda a Constituição, obrigatoriamente entender os seus direitos e deveres, que é muito importante, não é? Conhecer os seus deveres. Estes aí sim é que causam muitos problemas na sociedade, certo? E os direitos, logicamente, para você exigi-los, né? Então, essa vírgula aqui se torna obrigatória. Então, quando você insere a vírgula, neste caso aqui, ela retira a ambiguidade. Deve-se ler a Constituição Federal do Brasil para o seu desenvolvimento. Agora sim, é o desenvolvimento da pessoa que está lendo e não da Constituição. Beleza? Vamos ficar por aqui, gente. Eu vou enviar um exercício para então nós podermos aplicar um pouquinho, né, este conteúdo, que já foram muitos conteúdos, e então depois a gente termina esse conteúdo, tá bom? Então, tchau, tchau, gente, até a próxima aula.